Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, por bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando nosso ministério, nosso pastor presidente, o pastor Arnaldo Belchior. O nosso templo sede fica na Rua Aparecida, 710, próximo aqui à rodoviária. E vocês são os nossos convidados especiais para estar conosco. Hoje, domingo, quero desejar a cada um de vocês um ótimo domingo e um bom final de semana para todos nós. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, temos nossa escola bíblica dominical e à noite, a partir das 18 horas, temos nosso culto da família. Se você puder estar conosco, é de bom grado para todos nós. Tá certo? Vocês são bem-vindos, né? Vamos continuar falando o assunto que começamos ontem. A unção faz a diferença. Estamos estudando sobre homens cheios do Espírito Santo. E estamos falando sobre Davi. Quero lhe convidar à leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 1, vamos continuar lendo esta leitura, depois vamos ler o verso de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ainda no 1 Samuel capítulo 16, o verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Muito bom. Bom, ontem nós finalizamos aqui o assunto de ontem, né? Colocamos só uma vírgula, porque estamos falando sobre a unção faz a diferença de um homem ou uma mulher de Deus. E ontem nós estávamos falando sobre a rejeição de Saul perante Deus, né? Houve uma falha em Saul que ele não deixou, ele mesmo, né, não deixou que ele fosse aprovado diante de Deus, mas devido às coisas erradas que ele andou fazendo. Mas vamos dar continuidade. Então, quando Samuel ele é convidado por Deus para ir na casa de Jessé, Deus disse para o profeta: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque lá na casa de Jessé o Belemita eu tenho provido dentre os seus filhos um rei. Aí nos diz a palavra do Senhor que Samuel, embora tremeu porque ele teria que ungir alguém da casa de Jessé, e quem estava reinando na época era o rei Saul, e o profeta falou: mas se o rei ficar sabendo disso, ele vai me matar. Aí Deus disse assim: então faça o seguinte, quando você chegar na casa de Jessé, fala que você veio sacrificar ao Senhor. E isto foi feito. Quando o profeta chega na casa de Jessé, o Belemita, a palavra de Deus era para que Jessé fosse convidado ao sacrifício. E Deus disse assim: na hora do sacrifício, do holocausto, quando você estiver oferecendo o culto para o Senhor, eu farei você saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Interessante, né? Olha a palavra de Deus. Enche o teu vaso de azeite, profeta Samuel,
E vem, eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque de entre os seus filhos eu já tenho provido, eu já tenho escolhido o rei. Convide Jessé ao sacrifício, e eu vou dizer a você o que você deve fazer, o que você vai proceder. Olha o que diz a palavra do Senhor. 16, o verso 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Eu acho interessante as coisas de Deus. Quando Jessé estiver com você no sacrifício, eu vou fazer eu te farei saber o que hás de fazer. E você vai ungir a quem eu te disser. Então, o que Deus está dizendo para Jessé? Você pega o vaso de azeite, enche ele de azeite, vai à casa de Jessé, oferece um sacrifício para mim, convida Jessé para fazer parte desse culto, desse sacrifício, e você vai fazer aquilo que eu te direcionar. Eu acho interessante isso, porque hoje existem pessoas que estão fazendo coisas que estão achando que é para o Senhor, mas Deus não tem nada a ver com aquilo que eles estão fazendo. Mas olha a palavra de Deus para o profeta: você vai fazer aquilo que eu direcionar você a fazer. Então você deve fazer aquilo que Deus quer que você faça. Hoje nós estamos fazendo coisas que queremos que Deus aprove aquilo que você está fazendo. E às vezes aquilo que eu faço, aquilo que você faz, não é digno de aprovação. Sim, é digno de reprovação. Eu trabalhei numa empresa, aquela empresa investia nos funcionários para que eles dessem ideias de melhorias naquela empresa. E um dia um rapaz fez alguma coisa no equipamento, e a ideia do rapaz que ele estava dando para o equipamento retardava a velocidade do equipamento. Em vez de aumentar para que ela viesse produzir mais, a ideia que o moço estava dando era para retardar a velocidade, para não deixar ela trabalhar em alta velocidade, sendo que o equipamento, quanto mais velocidade se trabalha, mais produção. E o técnico, quando foi avaliar a ideia daquele moço, disse para ele assim: olha, isso não é a melhoria. Sinto muito. Na minha avaliação, isto cabe uma pioria, não uma melhoria. Então existem coisas que você está fazendo e você pode até dizer que são coisas para Deus, mas isto é pioria. No quesito da obra de Deus, isso não está alavancando o projeto de Deus. Isso está sendo uma pioria. Não está tendo resultado positivo. Os resultados que terão são resultados negativos. Então, quem sabe eu e você, quem sabe nós estamos nos enquadrando também no quadro no quesitos da pioria. Então é bom a gente analisar se realmente aquilo que você está fazendo, se está tendo a aprovação de Deus. Porque quando existe a aprovação de Deus, nós fazemos coisas que Deus está aprovando, que Deus já aprovou. E quando existe a aprovação de Deus, você não vai pela sua cabeça, você faz aquilo que Deus quer que você faça. O texto nos diz assim: você vai ungir aquele que eu escolhi. Olha o que diz aqui, o verso 3, capítulo 16, o verso 3. Ungir-me-á, a parte B, ungir-me-á a quem eu te disser. Não é quem você acha. Hoje nós vivemos em tempos dos achismos. Você acha que é bom. Você acha que é assim. Você acha que você deve fazer dessa forma, desse jeito. Mas olha
é a visão de Deus aqui, a palavra de Deus para o profeta. Você vai ungir a quem eu te disser. É a quem Deus está dizendo. Você vai ungir a quem Deus escolheu. Não é aquele que você escolhe, mas aquele que Deus escolheu. Vamos continuar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Então veja, eu acho interessante isso, ó. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então o que Samuel fez? Ele encheu o vaso de azeite. Você tinha que encher o vaso, não adianta você ir com o vaso vazio. Aqui não, aqui você tinha que levar azeite. Mas chega lá, eu vou dar uma olhada, depois eu volto outro dia. Não, aí você vai estar fazendo do seu jeito, mas aqui é o jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus? Enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite. E vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. E ungir-me-á a quem eu te disser. Aí Samuel diz o texto que Samuel fez da forma que o Senhor dissera. E ele encheu o vaso de azeite, se preparou e foi para Belém. E poderia ir para outra casa, para outro lugar? Sim. Só que, se ele tivesse escolhido outro lugar para ir, Deus não tinha nada a ver com outro lugar. Se ele fosse para Samaria. Mas o lugar que Deus estava mandando era para Belém, para Efrata, cidade de Belém. Aí o texto diz que Samuel, o profeta, fez o que dissera o Senhor. Será que você está fazendo aquilo que Deus tem falado para nós? Será que nós estamos fazendo da forma, do jeito que Deus falou? Ou nós estamos fazendo do nosso jeito? Será que nós estamos usando a nossa forma? Talvez você tenha usado ou encontrado uma forma diferente, você acha que a forma que você encontrou é a melhor forma, ou o melhor lugar. Mas nos diz a palavra do Senhor que Samuel fez do jeito que Deus dissera para ele. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: dê paz e a tua vinda. Então veja, quando Samuel chega na cidade de Belém, os anciãos tremeram, porque eles eram sabedor que uma vinda de um profeta, de um vidente, ou traria uma palavra de peso, uma palavra de advertência para aquela cidade, ou o profeta traria uma resposta do céu, uma boa resposta do trono de Deus. Então os anciãos foram ao encontro. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Uma pergunta. É de paz a tua vinda aqui em Belém? Aí o profeta diz: é de paz. É de paz. Sim, eu venho trazer paz.
Eu venho trazer uma resposta de Deus para essa cidade de Belém. Sim, é de paz a minha vinda aqui. E eu vim sacrificar ao Senhor. Eu vim aqui oferecer um sacrifício, eu vim aqui oferecer um culto ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Aí o profeta diz para os sacerdotes: santificai-vos, lavai-vos e vinde comigo para o culto, vinde comigo para esta reunião, vinde sacrificar comigo, vem adorar comigo. Você sabe muito bem que existem pessoas que eles querem saber de situações, saber das histórias, mas eles não querem sacrificar com você. Eles não querem vestir a camisa. Eles não querem participar da sua história. Mas feliz o homem, feliz a mulher, feliz o obreiro, feliz o crente que participa da adoração ao Senhor. Venha sacrificar comigo, venha ao sacrifício comigo. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Olha que nos diz a palavra do Senhor: e santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então nos diz a palavra do Senhor que eles o santificaram, os anciãos, o profeta, e eles vieram ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, veja, estava santificado ali no lugar do sacrifício, Jessé, os filhos de Jessé foram também santificados, os anciãos foram também convidados para o sacrifício, foram santificados, e eles estavam todos no lugar do sacrifício, no lugar da adoração. E nos diz a palavra do Senhor que quando eles entraram para o lugar do sacrifício, possivelmente o lugar já estava preparado para isso. E quando eles adentraram para o lugar do sacrifício, de cara, na vista do profeta, ao olho nu do profeta Samuel, ele avistou o primeiro. Eu quero dizer algo para vocês que estão me assistindo. Nem sempre é o primeiro, sabia? Nem sempre é aquele que brilha os seus olhos. Nem sempre é aquele que tem uma estatura que chama a sua atenção. Nem sempre é aquele que tem os braços definidos. Nem sempre é aquele que agrada, que preenche o requisito que você acha. Nós não podemos viver de achismo. Nós precisamos viver na vontade de Deus. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas que
e aos seus olhos não era ninguém. Você não daria nada, você não investiria nada para essa pessoa. Mas ao passar do tempo, aquela pessoa que você não dava nada para ela, você encontra com ela um pastor, alguém na vida, na sociedade bem-sucedido. Aí você pensa e fala com você mesmo, mas esta pessoa é você mesmo. A ponto de você querer apalpar a pessoa e dizer, mas fala seu nome. Ele fala o nome dele. Aí você começa a dizer as condições que lhe reprovava aos seus olhos. Mas você não era ninguém. Sim, eu não era ninguém. Mas o meu Deus, o Deus que me escolheu, Ele me fez alguém. Então aos teus olhos poderão ser reprovados. Aos seus olhos poderão ser o escolhido. Mas aos olhos de Deus pode ser reprovado. Nós encontramos pessoas nesta vida, pessoas que se acham, eles acham até que é, mas não é bom você achar que você é. Deixa Deus achar. Porque nos diz o texto sagrado, Deus estava dizendo para o profeta Samuel, você vai ungir quem eu disser. Você vai ungir quem eu escolhi. É quem eu disser que você vai ungir. Não é quem você quer. Não é quem você acha, mas é quem eu disser. E eu acho interessante que às vezes a minha escolha e a sua escolha, nós escolhemos pessoas perfeitas, que nos agradam, pessoas que talvez falem a minha língua, pessoas que não venham me contrariar. Mas aos olhos de Deus, Deus escolhe pessoas que venham contrariar a gente. Só que são pessoas verdadeiras, pessoas fiéis, pessoas que levam as coisas de Deus a sério. Então nos diz a palavra do Senhor, que agora o profeta entra no templo, no lugar do sacrifício, entra com os anciões, e de cara ele viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E eu quero colocar uma vírgula aqui, se Deus nos permitir, a semana que vem, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Olha que nos diz o texto, quando o profeta entra no lugar do sacrifício, está dentro desse departamento, desta sala, deste lugar, todos os filhos de Jessé, com exceção um, estão os anciãos também no lugar, e nos diz a palavra de Deus que quando o profeta adentra nesse lugar, o profeta já vê o primeiro, e ficou feliz da vida porque ele viu alguém que preenchia, quem sabe, o requisito do profeta. E ele disse consigo mesmo, de certo está diante de mim. De certo ele pensou, foi tão fácil achar o profeta, ou foi tão fácil achar o rei, não precisou muita coisa. Olha, na primeira vista eu estou bom de visão. Você sabe muito bem que existe diferença de enxergar e de ver. Samuel aqui ele estava enxergando. Existe um momento da nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a gente só enxerga, a gente não vê. O profeta diz, certamente está diante de mim o ungido, o rei de Israel. Vou ungí-lo. E ele passa a mão do cântaro de azeite, e ele levanta o cântaro de azeite para ungir Eliabe. Foi quando o Espírito de Deus brada nos tímpanos do ouvido do profeta, dizendo, não é este. E eu não disse que é este. A minha palavra
é esta: você vai ungir quem eu te disser. Então é bom você, é bom eu, é bom nós esperarmos Deus falar. Quem é? Deixa Deus dizer. Deixa Deus falar. E aqui às vezes nós não damos tempos para Deus falar porque nós não nos preparamos para ouvir Deus falar. Nós não queremos esperar Deus falar. Nós queremos coisas no nosso tempo. Quantas quantos pastores que às vezes separam pessoas a rodos e não quer saber, não espera Deus confirmar, não espera Deus falar, é porque agrada a ele. Aí no passar do tempo ele percebe a dor de cabeça que aquelas pessoas que ele achou que estão lidando. Mas vamos dar uma vírgula aqui. Se Deus nos permitir, nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Vamos orar? A unção faz a diferença. O homem cheio do Espírito Santo de Deus faz a diferença. Vamos orar. Santo Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Dê um dia de bênção, um dia de paz a todos nós. É o nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar. Problemas não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar. Angústia não tem lá